Seja bem-vindo, torcedor da Copa Shell HB20, ao Autódromo Internacional Ayrton Senna, na cidade de Londrina, a capital do café do norte do Paraná, de onde vamos acompanhando a partir de agora toda a movimentação da quarta etapa da temporada de 2020. Você já tem pilotos e carros posicionados no grid de largada num sábado de alta temperatura. Aqui na região norte do Paraná, temos neste momento em Londrina 36 graus de temperatura ambiente. Na pista, o asfalto a 44 graus de temperatura, com 18% de umidade relativa do ar, com 23 km por hora. A velocidade em que o vento vai soprando aqui em Londrina, nesses momentos que antecedem a primeira das duas corridas. Nesta quarta etapa, é o fim de semana que marca o encerramento da primeira metade da temporada de 2020. Um fim de semana que já começou bastante movimentado, não só pela disputa dos pilotos por bons tempos de volta na programação de treinos livres, mas também o que essa busca por bons tempos ocasionou na tomada de tempos classificatória, que aconteceu coisa de 3 horas e pouco atrás. Enquanto vamos pela placa de 3 minutos, quer ver só, a gente separou para você uma imagem muito marcante da tomada de tempos classificatória. Enquanto os integrantes das equipes vão deixando o grid, olha só, Kleber Electric, piloto do carro número 70, acabou escapando na saída do S da caixa d'água, bateu na proteção de pneus. Você vê de dentro do carro do Kleber o que aconteceu. Olha só, ele vinha buscando o pé embaixo, aí já perdeu a traseira do carro, pensou, vai bater, tentou acelerar para desviar da proteção de pneus. E quando acertou, a energia que os pneus devolveram ao carro proporcionaram essa imagem. E com o Kleber tudo certo, saiu do carro, se comunicou rapidamente ali com os integrantes da equipe médica e da equipe de resgate. Um grande susto pro Kleber Electric. Isso aconteceu coisa de 3 horas atrás e o carro do Kleber está ali no grid de largada, está na 9ª posição. É o 5º carro dessa fila que você vê à direita da sua imagem. Um trabalho rápido e eficiente de toda a equipe H Racing para colocar o carro na pista em condições de largada. Belo trabalho, não, meu caro Pedro Pimenta? Luke, há de se comentar duas coisas. Como você disse agora, a eficiência da equipe H Racing em colocar o carro que acabou de ser, que mostraram que capotou, numa curva de altíssima velocidade, uma panca muito forte, colocar aí no grid. Aí tá, o carro 70 nem parece que capotou. Dá uma olhada no trabalho da H Racing, mas principalmente o trabalho da equipe de resgate, que chegou segundos após a capotagem, foi muito rápido e tirou o piloto de uma forma bastante responsável, porque numa capotagem você não sabe se o piloto está bem ou não, mas eles têm um trabalho, eles têm um pessoal muito responsável e profissional para fazer esse trabalho. Enquanto os pilotos partem em movimentação de volta de apresentação pelo traçado de 3.055 metros do Autódromo Internacional Ayrton Senna, na cidade de Londrina, a pole position desta quarta etapa da Copa Shell HB20. A primeira dele é de Alberto Catucci, que vai dividir a primeira fila do grid com o Thiago Riberi. Na segunda fila nós vamos encontrar Edgar Favarini e Cristiano Bornemann. A terceira fila traz o prata da casa Cezinha Bonilha e também o atual campeão Rafael Abate. Na quarta fila nós temos o Bruno Testa e também o Diego Ramos, 2 vencedores da temporada. E na quinta fila, o Kleber Electric e o André Bragantini. A sexta fila traz para você o Luiz Senna Júnior e o Diego Augusto. Na sétima fila nós temos o Daniel Nino e o Lucas Bornemann. Na oitava fila, Caíto Carvalho e Cássio Cortes. E na 9ª fila, o Luiz Cordeiro e o Beto Cavaleiro, que foi o vencedor da prova passada. Aí vamos para a 10ª fila do grid. A partir de agora, os pilotos da categoria Super. A pole position é do Leonardo Reis, foi o irmão e parceiro dele, o Rafael Reis. Quem fez a tomada de tempos classificatória divide essa 10ª fila com Alexandre Canassa, Queca Teixeira é o 21º, Valdir Belisário em sua prova de estreia é o 22º colocado, o 23º é o Rômulo Molinari e o 24º é o Marcos Silva Ramos. Em 25º sai o Marcos Índio, o 26º é o Rafa Maeda. Esses dois, Índio e Maeda, formavam dupla até a etapa anterior. Em 27º temos o Juba, o Marcelo Giarreta. 28º colocado é o Edgar Colamarino, líder do campeonato na categoria Super. 29ª posição para o Antônio Junqueira. Em 30º, Fábio Albuquerque, o Churrut. Em 31º, Edson Leandro dos Reis. A 32ª colocada
colocada é a Thaline Chikoski. Em 33º, Marcelo Zebra. E em 34º, o Thiago Sansana. O Sansana, que é o 34º, e o Marco Silva Ramos, que tem o carro número 300 e vai largar da 24ª posição, foram punidos depois do treino classificatório porque passaram 2 vezes pela indicação de bandeira quadriculada. Com isso, a punição qual foi? Perderam a volta mais rápida do treino classificatório. Você vê que os pilotos ainda não vão assumindo a formação de 2 filas indianas paralelas, porque a largada acontece lá na reta oposta do Autódromo de Londrina. E nesta etapa temos uma diferença, uma novidade na formação do grid de largada. A separação dos pelotões das categorias Pro e Super. São categorias de graduação que até a etapa passada tinha o grid composto pelo tempo absoluto no treino classificatório, independente de qual categoria acolhia cada piloto. Agora não. Os pilotos da Pro formam um bloco, os pilotos da Super vão formar outro bloco com uma separação entre eles. Uma medida interessante, não, Pimenta? Interessantíssima, e também eu creio que vai dar uma outra dinâmica para a corrida, porque vai ser definido exatamente qual é a categoria Pro e quais são os pilotos da categoria Super. Vai existir já pré-determinado com os comissários e pilotos nesta prova, que a distância de um bloco da categoria do grid da categoria Pro para o grid da Super terá 2 colchetes de distância. O que quer dizer 2 colchetes? Imaginem entre uma e outra 2 carros, um atrás do outro, sendo separados por uns 5 metros mais ou menos. Então você soma e multiplica por 2 a metragem do carro e dá mais esses 5 metros. Vai dar uns 15 metros aí de distância. Vai ser muito legal essa largada que vai ser agora, Luke. Eles já vêm agora sim pelo S da caixa d'água ali na formação de 2 filas indianas paralelas. Do lado direito da sua imagem o Alberto Catucci, do lado esquerdo o Thiago Ribeiro e mais à esquerda ainda o Marcelo Caram, que é o piloto do safety car. Já recolheu, deixou a pista inteirinha à mercê dos pilotos. Veja só a separação dos 2 blocos por categorias. Catucci e Ribeiro vem puxando a fila, luz vermelha acesa. Quando apagar vai estar valendo a primeira prova na 4ª etapa da Copa Shell HB20. Ainda não, o pelotão da categoria Super vai se apresentando na reta oposta. Agora sim apagou a vermelha, verde, 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 espalha o pelotão na reta de largada. Não espalhou tanto até, eles vêm quase mantendo essas 2 filas paralelas até a frenagem. Olha como veio o Ribeiro atacando a liderança do Catucci. Edgar Favarin mantém a 3ª posição, quem larga bem é o Chris Bornemann. Já vai aparecendo em 4º o Chris Bornemann atacando a posição do Edgar Favarin. Ele traz junto dele o atual campeão Rafael Abate. Diego Ramos vem ali se apresentando na 6ª posição. Um pouquinho tumultuada a largada ali na descida do curvão ao fim da reta oposta do Autódromo de Londrina. Já temos a contagem regressiva aberta. Veja ali como dançou legal o carro número 99 do Rafa Maeda. Olha só, o 77, que é o Beto Cavaleiro, vencedor da última prova, fechando o pelotão da categoria Pro. E logo atrás, os pilotos da Super. Olha onde foi o Luiz Cordeiro, trouxe de volta. Catucci vai passando pela linha de chegada. Como líder da prova, o Edgar Favarin já vem para cima do Thiago Ribeiro, já vem para disputar a posição. Olha ali o Luiz Sena Júnior ganhando posição do Diego Augusto. Luiz Sena Júnior buscando essa 11ª posição. E aí o acidente já envolvendo o Thiago Sansana e o carro do Marcos Ramos, né? Ali é o Marcos Silva Ramos. Olha o Daniel Nino como acabou cortando o queijo ali. Vamos com safety car, sem dúvida nenhuma. Bastante danificados os carros do Sansana, que é da categoria Super, e do Marcos Silva Ramos. Os 2 da categoria Super. Aliás, Marcos Silva Ramos, que é parceiro do Luiz Albuquerque. Olha só o que aconteceu. O Sansana atravessou ali, trouxe de volta da zebra. Acabou atravessando, deixou sem ação o Marcos Silva Ramos. Foram os 2 para o muro. O Medical Car vinha acompanhando o pelotão, era início de corrida. Já parou prontamente ali. Você observa a movimentação dos pilotos logo após a batida, uma batida forte. E o Edgar Colamarino não era por aí não, sobrou para alguém. Sobrou para o estreante, que é o Valdir Belisário. Colamarino acabou perdendo o traçado ali na primeira perna da chicane. Acabou atingindo em cheio o carro do Valdir Belisário, que cumpria, ou cumpre ainda, questão de ver se ele continuou na pista, a sua prova de estreia. Aí está o Marcos Silva Ramos, já fora do carro, tudo certo com ele. Piloto de Curitiba. Acabou sobrando de graça para o Marcos Ramos essa panca, hein, Pimenta? 2 incidentes aí que aconteceu na largada. A largada foi na
na reta oposta, justamente para que isso que aconteceu na reta do box não aconteça, mas infelizmente o Sansana perdeu a traseira do carro, na saída da curva da Vitória, bateu na zebra, o carro deu um saltinho ali e a traseira voou. Quando ela voou, ele não conseguiu segurar, foi direto para o muro, mas porém levou o Ramos. O Marquinhos, no meio da trajetória dele, no meio do carro da frente, ele entrou lá, perceba, e foi buscar o Marquinhos. O Marquinhos não tinha o que fazer. Vinha de pé trancado ali, como vocês dizem já. Pegou o bonde andando e foi parar no muro. Infelizmente, duas baixas aí, dois pilotos bastante agressivos também, que iam fazer uma excelente corrida. E no caso do Colamarino, que ele freou, aquela freada para a curva 1 é uma freada, como eu disse na classificação, muito forte. E na sujeira ele freou. Veio na sujeira. Esse foi o prejuízo da atitude dele que acabou dando nesse incidente. O Belisário, sem ter nada com isso, tomou e levou o maior prejuízo, creio eu. Tem um pedaço de carro ali na tomada da 3, olha só. Cada um desvia por um lado. Já quando passar todo o pelotão, alguém da equipe de sinalização, já passaram por cima ali. Quem passou por cima foi o Reis. Leonardo Reis. E vários pilotos de automobilismo manifestando, acompanhando aqui a nossa transmissão, como é o caso do Fabinho Viscardi, do Rogério Cruzeiro, do Davi Mufato, que vem de uma belíssima vitória no Endurance Brasil, o Odair dos Santos, inclusive, o nosso paraguaio voador, ele é piloto da Copa Shell HB20. Nesta etapa, acompanhando de casa a disputa. Para quem não sabe, o Odair dos Santos, apesar de piloto de automobilismo, é empresário do ramo de futebol. E a agenda profissional do Odair acabou deixando ele fora da disputa da etapa de Londrina, ele que é parceiro do Edgar Favarin, portanto o Favarin é quem vai disputar as duas corridas da etapa de Londrina. Lá de Bento Gonçalves temos também a audiência do Marcos Lipski, do Mauro, da Jandira Gayer, uma legião de amigos que vão acompanhando a Copa Shell HB20. Você viu ali o detalhe do carro número 31 do cascavelense Caíto Carvalho, ocupa nesse momento a 16ª posição. Aí você vê o Edgar Colamarino já nos boxes, buscando manutenção, buscando reparo para que possa retomar sua participação na corrida. Catucci é o primeiro, Favarin é o segundo, Ribéry é o terceiro. Vai levando aí a torcida da Dona Dulce, a mãe dele acompanhando, atenta a cada transmissão da Copa Shell HB20. O safety car vem com as luzes ainda acionadas. A relargada acontece na reta dos boxes, não na reta oposta, como o procedimento de largada. Como o safety car ainda vem à frente dos pilotos com o giroflex, o pirilampo, como queira chamar, acionado, é sinal de que vamos para mais uma volta sob intervenção para que seja feita a limpeza da pista. O Catucci largou bastante bem. Ribéry veio com uma ação muito boa também, só que estava por fora, mas deve-se salientar a largada excelente do Favarin, que é companheiro da equipe do Odair, que nesta etapa não está, mas me prometeu que na próxima estará conosco. O Favarin fez uma largada bastante firme, não na freada do mergulho, mas sim na entrada da reta do box, na curva da Vitória. Ele conseguiu dar um salto maior, uma reaceleração melhor e foi buscar o segundo lugar na freada da 1. O Ribéry acabou perdendo essa segunda posição e quem fez uma largada excelente também foi o Chris Bornman, que de sexto foi para quarto. Ganhar duas posições na largada nesta categoria, que é tudo muito igual, os pilotos são muito rápidos, é difícil. Então parabéns aos dois, tanto ao Favarin quanto ao Chris Bornman. E na Super, o Queca Teixeira também deu um salto bastante bom, deixando liderança. Deixando o Poli, que é o Leonardo Reis, fez o irmão dele fez um grande trabalho na classificação, agora para ficar em quarto lugar. Então, esses dois pilotos, tanto o Favarin quanto o Queca Teixeira, são os destaques dessas 2 ou 3 primeiras voltas da corrida. Temos 3 completadas até agora. Alberto Catucci tem a liderança geral e da categoria Pro. Os 18 primeiros colocados são pilotos da categoria Pro. Esse distanciamento, que não é o distanciamento social, funcionou muitíssimo bem nesse início de etapa de Londrina. Catucci é o primeiro, Edgar Favarin é o segundo, Thiago Ribéry é o terceiro, Chris Bornemann é o quarto, Rafael Abate é o quinto, o sexto é Diego Ramos, o sétimo é César Bonilha, o oitavo colocado é o André Bragantini, o nono é o Bruno Testa e o décimo é o Cléber
Kleber Electric. E em 11º, Luiz Sena Júnior. Em 12º, Lucas Bornemann. Em 13º, Diego Augusto. Em 14º, Cássio Cortes. E em 15º, o Luiz Cordeiro. Depois o Caíto Carvalho, o Daniel Nino e o Beto Cavaleiro. Na categoria Super, liderança do Queca Teixeira, com a segunda posição do Alexandre Canassa. Em terceiro, Rômulo Molinari. O quarto é o Leonardo Reis. O quinto é o Marcelo Giarreta, é o Juba. Em sexto vem o Rafa Maeda. Em sétimo, o Marcos Índio. O oitavo colocado é o Fábio Albuquerque. O nono é o Antônio Junqueira. E o 10º é o Edson dos Reis. Em 11º lugar, a Taline Chikoski. Em 12º, Marcelo Zebra. E em 13º, o Valdir Belisário. Parece ter tido condição de voltar à pista, o Valdir Belisário. Temos audiência também do amigo da casa, promotor da categoria Turismo Nacional, o Ângelo Correia, acompanhando atento aí também a atuação dos amigos da Copa Shell HB20. O líder da Turismo Nacional, inclusive, que é o Luiz Sena Júnior, está no grid da Copa Shell HB20, é o 11º colocado. Pilotos já vem ganhando velocidade. Marcelo Caran, o piloto do safety car, já recolheu para o pit lane. Alberto Catucci vai ditando o ritmo nesse fim de volta sob intervenção. A hora que ele der pé, vai caber ao Edgar Favarin e ao Chris Bornemann e também ao Thiago Riberi. O Bornemann aparecendo, inclusive, à frente do Riberi nessa relargada, hein? Não era a classificação deles no complemento da volta anterior. 15 minutos para o fim da corrida. Verde, verde, verde. Catucci vai tratando de abrir vantagem. O Riberi coloca de lado e vem para ser terceiro colocado de novo. Olha o Chris Bornemann, número 343, tratando de defender essa terceira posição. Aí o Bragantini leva junto dele a reboque o carro número 404 do Diego Augusto. Olha como lança traseira bonito Alberto Catucci para ganhar a chicane ao fim da reta. Vai lá fora o Bruno Testa, tenta trazer de volta. O líder da categoria Super é o Queca Teixeira, que tem o carro número 177. Catucci e Favarin já abriram um pouquinho. O Chris Bornemann vai segurando o pelotão ali da terceira posição para trás. E o Cezinha Bonilha tentando fazer graça por fora na subida da caixa d'água. Ele sabe que por fora eu sempre aplaudo, mas ele recolheu? Recolheu nada. Ele passou o Diego Ramos na subida e por fora. E vem também para cima do Rafael Abate. Ah, mas o Catucci pensa num cara que foi esperto. Olhou no retrovisor, viu uma águia, viu um leão atrás dele, que é o Favarin. Falou o quê? Eu não vou acelerar enquanto a curva da vitória não acabar. É manha de kartista, né? É, foi manhoso. Ele esperou terminar, ele não deixou os adversários pegar embalo. Foi muito inteligente. Ponto para ele, mas os dois foram embora. Isso é muito bom, porque a preocupação é se defender de um cara só. Mas o Favarin tem a sorte agora de estar sozinho, só trabalhando para atacar. Vai ser bonita essa disputa, hein? E o Queca Teixeira, junto com o Canassa, que largou na pole, o Canassa e perdeu o primeiro lugar, olha fez ali um trabalho maravilhoso. Os dois estão disputando pela categoria Super. César Bonilha e Diego Ramos, lado a lado, eles vieram se esfregando ali pela curva da vitória. Diego Ramos tem o carro número 113, ele que é o líder da temporada da Copa Shell HB20. E vem pra cima dos dois o Luiz Sena Júnior. Olha ali o Senna, pra ganhar a posição do Diego Ramos, pra ganhar também a posição do César Bonilha. Vai pra sexta posição o Luiz Sérgio Sena Júnior. Diego Ramos vem com o carro dançando ali na aproximação pra frenagem, que traz pra chicane. Traz junto dele o César Bonilha, que traz o Diego Augusto, que traz o André Bragantini. É um grid do mais alto quilate na Copa Shell HB20. 5 voltas completadas, a mais rápida delas pelo Edgar Favarin em 1 minuto 33 segundos e 8 décimos. Por enquanto é ele, Edgar Favarin, quem vai levando o troféu Brazo. O troféu Brazo que passa a ser entregue a cada corrida ao autor da volta mais rápida da corrida. Por enquanto, vai para a estante do Favarin e não era por aí não, Belisário. O segundo tormento que ele enfrenta na corrida, Valdir Belisário. É mais uma fera que vem do kart, né? Jamais havia pilotado em um autódromo, nem carro, nem moto, nem nada. E para você que viu ali no carro dele a Thunder, não é coincidência não. Você que é mais afeito ao kart, o Belisário é da Thunder, fabricante de karts. Os karts têm feito muito sucesso nos principais campeonatos do país. Aí você tem Sena Júnior, Diego Ramos, César Bonilha, Diego Augusto, André Bragantini. Olha só o quilate desse grid. É a sexta volta que vai sendo completada. Catucci na liderança. Abriu a volta número 6 com 2 décimos de segundo sobre o Edgar Favarin. Advertência para o César Bonilha, advertência também para o Diego Ramos por atitude antidesportiva mútua. Foi quando eles vieram se esfregando, por assim dizer, ali na curva da vitória, no complemento da volta número 5. E olha só, o troféu Brazo mudando de mãos. Agora é Alberto Catucci quem crava a volta mais rápida da corrida. 1 minuto, 32 segundos e 7 décimos. Alberto Catucci, líder de ponta a ponta até aqui. O Alberto Catucci, que tem a 10ª posição na classificação do campeonato. O melhor resultado dele foi o 4º lugar na primeira corrida do ano lá em Goiânia.
quando ele substituiu o Eduardo Doriguel. O Catucci é um piloto de alto talento, de reconhecida competência, e até o ano passado ele prestava coaching, prestava consultoria, por assim dizer, ao Doriguel. O Favarin foi lá fora, lá fora, lá fora. Como o Doriguel não pôde participar da primeira corrida, estava acometido pelo coronavírus, pelo Covid-19, Catucci o substituiu, conquistou 2 pódios e agora vem suportando a pressão de ninguém menos que o Edgar Favarin. Tá pegando fogo também a briga pelo terceiro lugar. Chris Bornemann por dentro para se manter à frente do Thiago Riberi. Dá uma olhada na performance desses pilotos. A pole foi conquistada há 3 horas atrás com o tempo de 1 minuto 32 e 4. Agora eles estão virando 1:32 e 7, ou seja, com tanques cheios, eles estão virando praticamente tempos de classificação. Diferente, por exemplo, de quem assiste a Fórmula 1, a Fórmula 1 vira 5, 6 segundos mais lento numa corrida. Por quê? Porque eles enchem o tanque, mudam um pouco o setup e o carro fica um pouco mais lento. Aqui não, é pau dentro direto, tanto na classificação quanto na corrida. Eles mandam o sapato e o tempo vira do mesmo jeito que na classificação. Aí você já vê o Rafael Abate à frente do Thiago Riberi. E o Favarin buscando linha alternativa para tentar essa liderança em cima do Alberto Catucci. O Favarin que já tem vitória. Ele venceu a 3ª corrida do ano, colocou por dentro, vem disposto a vencer mais uma. O Catucci ficou com a linha de fora e Edgar Favarin é o primeiro colocado. Ele leva a torcida do Davi Mufato, ele leva a torcida do Odair dos Santos e ele leva o carro número 74 à primeira posição nessa 8ª volta de corrida. É o que eu falei, é a águia. Catucci deu uma bobeadinha na saída da chicane, o carro perdeu um pouquinho de embalo e o Favarin veio com ação e não perdeu tempo. Enfiou o bico por dentro na curva da caixa d'água, que é uma curva feita na parada de segunda marcha, e aí o Catucci não teve como voltar. E temos que falar que para vocês que estão assistindo, é muito legal vocês terem essa noção. Na categoria Super, o Junqueira leva 50 quilos de lastro. O que é o lastro? É o lastro de sucesso que na corrida anterior venceu. Então quem vence leva 50 quilos, o segundo colocado 35, o terceiro 20, o quarto 10 e o quinto 5. O que isso acontece? Faz com que o carro perca um pouco de rendimento em reta. Em curva ele até fica um pouco melhor, porque ele tem um pouco mais de estabilidade. Mas em reta ele perde um pouco de velocidade. Então vamos lá. O Junqueira tem 50 quilos, é o Super, carro 161. O 329, que fez a pole, ele fez a pole carregando 35 quilos, que agora quem está guiando é o Leonardo Ramos. O Reis. O Colamarino, o numeral 5, leva 20 quilos. O Queca Teixeira leva 10 quilos. E o Índio e o Maeda, que eram parceiros de equipe, como chegaram em quinto, levaram 5 quilos. Se separaram, mas o lastro foi junto com eles. Tem 5 quilos. Na categoria Super, o Beto Cavaleiro, que ganhou a última lá em Goiânia, leva os 50 quilos. O Diego Ramos, que é aquele menino que estava disputando agora com o Cezinha Bonilha nas imagens, carrega 35. O Cezinha Bonilha, vai faltar espaço para todo mundo. Desculpa a pimenta, mas o Edson buscou um mergulho ali para cima do Fabinho Albuquerque, que ele foi para cima do Calombo ali, que acompanha a zebra. Imaginei que o carro dele fosse ficar de pendurado ali. Voltando, o Abate, que chegou em terceiro, leva 20 quilos. O Chris Bornemann, que agora ocupa o terceiro lugar na geral, carrega 10 quilos. E o Thiago Riberi, 5 quilos. Isso é muito legal, porque dá uma mexida nesse molho aí e as brigas começam a ficar muito mais acirradas. E embaralhado os pilotos, porque pilotos que são mais rápidos e carregam 50 quilos se tornam um pouco mais lentos. Cezinha Bonilha, que foi convidado pela Copa Shell HB20 fazer essa etapa, ele leva 20 quilos. É a determinação da comissão técnica da H Racing. Aí você acompanha o Antônio Junqueira defendendo posição do Edson dos Reis. O Junqueira e o Reis disputam o 7º lugar da categoria Super. Na Super, nesse momento, nós temos a liderança do Queca Teixeira, segunda posição do Alexandre Canassa, a terceira do Rômulo Molinari, a quarta posição, a primeira posição do Queca Teixeira, a segunda do Canassa, a terceira do Marcos Índio. Ué, tá invertendo aqui, Pimentel. Achei que eu tava perdido, mas não tá.
Então vamos de novo. Queca Teixeira é o primeiro, Rômulo Molinari é o segundo, Alexandre Canassa é o terceiro, Marcos Índio é o quarto, Rafael Maeda é o quinto. Pronto, agora eu fui até o quinto e não inverteu nada. O sexto é o Fabinho Albuquerque. Aquele incidente entre o Fabinho Albuquerque e o Edson dos Reis, que nós vimos na volta anterior, está sob investigação. E aí você vê a perseguição do Daniel Nino ao Caído Carvalho. Agora voltamos lá, a briga pelo terceiro lugar. Chris Bornemann, Rafael Abate. Que momento vai vivendo o Chris Bornemann. Na etapa passada lá em Goiânia, ele conquistou o primeiro pódio dele na Copa HB20. Foi quarto colocado. Vem mantendo, por enquanto, uma terceira posição à frente de ninguém menos que o campeão de 2019, o Rafael Abate. Vamos pela 10ª volta de corrida, faltando 5 minutos e 45 segundos para a abertura da última volta. E olha o Abate, colocou por dentro e passou cheio de moral para ser terceiro colocado. O Abate é o terceiro, o Bornemann é o quarto, o quinto é Thiago Riberi. Em sexto vem ali o Luiz Sena Júnior com o carro número 197. O sétimo colocado é o Cezinha Bonilha. Em oitavo vem Diego Ramos, na nona posição Diego Augusto. E o 10º colocado é o André Bragantini. O 11º Lucas Bornemann, o 12º Kleber Electric. O que é que nós vamos buscando aí? Taline Chikoski e Marcelo Zebra. A Taline foi lá fora, trouxe de volta, acabou tendo esse episódio envolvendo também o Marcelo Zebra. O carro dela saltou por sobre a zebra. Taline Chikoski, que é a parceira do Pedro Pertoncini. Dois talentos vindos do kart. Os dois da cidade de Campo Mourão, no Paraná. Aliás, Pimenta, chama a atenção o grande número de kartistas que compõem o grid da Copa Shell HB20, enquanto você tem aí a confirmação da investigação da direção de provas sobre o incidente entre o Fábio Albuquerque e o Edson dos Reis. Na verdade, o automobilismo no Brasil tinha um degrau a ser preenchido, a ser colocado, porque saía do kart, não tinha, esses últimos anos não tinha para onde ir, com um gasto, um custo mais acessível e uma categoria que desse o retorno publicitário para os parceiros comerciais que punham dinheiro para bancar os pilotos nesse esporte. Ou seja, a categoria Copa Shell HB20 entrou exatamente para suprir esse compromisso, para tapar esse buraco, dizendo assim. E os kartistas estão enxergando isso. E eles estão vindo, não estão deixando de correr de kart, pelo contrário, o kart continua sendo uma forma de se manter ativo e com bastante agilidade. Mas a Copa HB20, ela realmente supriu esse compromisso, ela está fazendo um trabalho maravilhoso. O Fabinho Albuquerque vai tomar um drive-thru por aquela batida com o Edson dos Reis. O Edson mergulhou, o Fabinho veio para defender a posição. O carro do Edson acabou ficando ali quase dependurado sobre o calombo que acompanha a zebra. E a direção de prova entendeu que o drive-thru, a punição, a passagem pelo pit lane, respeitando o limite de 50 por hora, vai ser do Fabinho Albuquerque. Tem que se destacar o trabalho na categoria Super do Molinari, do Canassa, do Índio e do Maeda. Eles estão fazendo uma corrida assim, um embaixo do outro, tem uma disputa. Ó, o Molinari, que é o P1. Ele é o P2. É o P1 é o Teixeira, o Queca que desapareceu. Mas o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto estão virando, ó, 35-1, 35-1, 35-1, 34-8. Ou seja, é uma disputa na categoria Super muito, muito acirrada, tanto quanto na Pro. Por enquanto, todos esses que o Pimenta citou estão indo para o pódio. Aí você vê o César Bonilha partindo para cima do Luiz Sena Júnior. Briga que vale a 6ª posição. Agora a direção de prova muda de ideia, porque já estamos em fase final de corrida. Então, em vez do drive-thru, eles aplicam a punição ao Fábio Albuquerque no formato de acréscimo ao tempo de prova. Ele vai ter 20 segundos acrescidos ao seu tempo total de prova, porque já estamos a menos de 3 minutos da abertura da última volta. Quando o piloto recebe uma punição de drive-thru, ele tem um prazo de 3 voltas para cumprir essa punição. Como é fase final da corrida, talvez não tenhamos mais 3 voltas de corrida, então a punição é revertida para o acréscimo de 20 segundos, melhor dizendo, ao tempo de prova dele. Favarin tem a primeira posição já com 1 segundo e 7 décimos de vantagem sobre o Catucci. O terceiro é o Abate. O quarto é o Bornemann, que aí você vê pressionado e bastante pressionado pelo Thiago Riberi. Luiz Sena Júnior quer saber de mais um pódio, vem para cima também. Agora facilitou o Bornemann. O Thiago Riberi ataca por fora. Como é que vai ser essa tomada da 3? Riberi por fora, Bornemann por dentro. O Thiago Riberi sabe que por fora eu sempre aplaudo. Será? A preferência da descida vai ser dele. Se ele se mantiver ali ao lado do Bornemann, vai levar essa 4ª posição. Sensacional a manobra do Riberi, sensacional a defesa de posição do Bornemann para se manter em 4º lugar. Bornemann é o 4º, Riberi é o 5º, Senna é o 6º, Bonilha é o 7º.
o Thiago Ribery e o Cristiano Bornemann protagonizaram um grande momento da temporada de 2020, Pedro Pimenta. E num dos lugares mais difíceis do autódromo, que é o S de alta, pela velocidade. A velocidade tanto da entrada na primeira perna, feito em terceira marcha, quanto na segunda, a segunda é até pior, porque o pé já está no acelerador quase 100%. Essas... Opa! O que foi que aconteceu? Tem coisa errada no reino. O César Bonilha vai para fora e aí se sair bate. Ele consegue controlar o carro, mas já veio freando na sujeira ali o Thiago Ribery. Também o Chris Bornemann veio mais por dentro ainda. Não entendi nada do que aconteceu ali, Pimenta. A hora que eles saíram da segunda perna do mergulho, eu vi a defesa do Bornemann, eu parei até de falar e deixei para você, porque eu falei, alguma coisa vai acontecer aí. Quem pagou o pato foi o César Bonilha, que vai despencando. O Senna Júnior também acabou ficando, passou pela linha de chegada em 10º lugar com o Bonilha em primeiro. E aí você vê o Alberto Catucci, que largou da pole position, né? O segundo colocado já vem a 2,4 do Edgar Favarin. E o Favarin vem para mais uma vitória. Vem para ser o primeiro piloto da temporada a conquistar a segunda vitória. Por quê? Porque até agora nós tivemos Bruno Testa, Thiago Ribery, Edgar Favarin, Diego Ramos, André Bragantini e Beto Cavaleiro comemorando vitórias. É a última volta de corrida. Comunica a direção de prova. O Catucci ganha a reta oposta. Cadê o Favarin? Cadê o Favarin? Tá ali o carro número 74 do piloto da cidade de Cascavel, Edgar Luiz Favarin. E vem para dar um salto na classificação do campeonato. Ele que aparece por enquanto na 6ª posição da tabela. Abate é o terceiro, Bornemann é o quarto e vem bastante pressionado pelo Thiago Ribery. Tá ali o Diego Ramos em sexto, o Bragantini é o 7º. Já já a gente vai falar para você quantas posições serão invertidas em relação ao resultado final desta corrida, para que tenhamos a formação do grid de amanhã. E aí você vê à esquerda da tela o número 177 do Queca Teixeira, que vem para comemorar também a segunda vitória dele na temporada. O Favarin já vem subindo a curva da vitória, tem pedaço de carro por ali, ele desviou, agora não tira mais o pé do acelerador até o fim da corrida. Edgar Favarin para comemorar a 5ª vitória dele na categoria, a segunda na temporada, já para ver bandeira quadriculada, cerra os punhos e comemora. Edgar Favarin em mais uma dele na Copa Shell HB20. Passa o Alberto Catucci na 2ª posição, o Rafael Abate é o terceiro, quem vem para ser quarto, o Thiago Ribery já aparece na 4ª posição, o Chris Bornemann é o 5º e aí tá o Queca Teixeira também para vitória. O Queca Teixeira, que ocupa a 17ª posição geral, vem para comemorar a vitória na categoria Super. Já vê também de longe a bandeira quadriculada branca e preta, Queca Teixeira é mais uma dele na classe Super da Copa Shell HB20. Passa o Queca Teixeira na 1ª posição, o segundo colocado vai ser o Rômulo Molinari, em terceiro Alexandre Canassa, o quarto é Marcos Índio, o quinto é Rafael Maeda. Edgar Favarin ficando com a vitória geral, ficando com a vitória na categoria Pro, é a 5ª dele na categoria, 2ª na temporada, Pimenta. É a Águia. A Águia venceu mais uma. Favarin veio, foi para cima, esperou o momento certo para dar o bote, tal como a Águia. A Águia olhou, viu lá embaixo a presa, foi lá e rau. O Catucci não teve o que fazer naquela freada da caixa d'água. Não teve. Ele deixou a porta aberta e o Favarin abocanhou essa 1ª posição. Parabéns, Favarin. E o Queca Teixeira. Há de se falar que ele largou lá atrás, foi para cima, venceu com categoria, com autoridade e deixou entre ele, primeiro da Super, e o segundo da Super, que foi o Rômulo Molinari, 2 da Pro. E olha só, o 10º colocado na corrida foi o Lucas Bornemann. Já já a gente vai confirmar para você toda a classificação, mas por que falarmos do Lucas Bornemann? Primeiro, porque o Zé Bornemann viu 2 filhos dele entre os 10 primeiros colocados, o Chris em 5º e o Lucas em 10º. Mas o tempo da última volta do Lucas, que foi o 10º, 1 minuto, 35 segundos e 6 décimos. Para que trazer essa informação agora? Porque esse 10º de segundo da última volta do 10º colocado, seja ele quem for, determina o número de posições que serão invertidas para a formação do grid da segunda corrida. Ou seja, 6 décimos de segundo, 6 posições. Quem terminou a prova em sexto foi o André Bragantini. E é o André Bragantini quem vai largar da 1ª posição amanhã cedo para a segunda prova da etapa de Londrina. Nós vamos ter Bragantini e Chris Bornemann formando a 1ª fila do grid. O Luciano Viscardi, que é parceiro do Thiago Ribery, e também o Rafa Abate na 2ª fila do grid. O Eduardo Doriguel, que é o parceiro do Alberto Catucci, e o Edgar Favarin na 3ª fila do grid. Aí você vê o susto que passou o Juba. Nós vamos revendo alguns dos principais momentos. Olha só o momento em que o Catucci acabou perdendo um pouquinho de rendimento na saída da chicane. Foi suficiente para o Edgar Favarin olhar, dar aquela mirada, pensar, cabe,
colocar e assumir a primeira posição. Agora, marque aí, vocês, na segunda bateria, a segunda prova da Copa Shell HB20. Favarin, que acabou de ganhar, vai carregar um presentinho bacana do lado dele, 50 quilos. O Catucci, 35. O terceiro, o Abate, 20. O Ribéry, que chegou em quarto, 10. E o Chris Bornerman vai carregar 5. Desses daí, o Favarin é o que vai ter menos chance de vencer de novo. Por quê? Porque de reta vai ser um pouquinho mais lento. Tem punição para ser anunciada também, mas antes disso a gente traz para você o resultado final dessa corrida de Londrina depois de 14 voltas. A vitória, mais uma dele, do Edgar Favarin, em 25 minutos e 41 segundos de disputas, com 2 segundos e 1/10 de vantagem sobre o Alberto Catucci, que foi o segundo colocado. Em terceiro, Rafael Abate. Em quarto, Thiago Ribéry. E em quinto, Cristiano Bornemann. Sexta posição para o André Bragantini, acabou valendo a primeira posição no grid de amanhã. Sétima posição para o Diego Ramos. Oitava posição pro Diego Augusto, nona posição pro Luiz Sena Júnior e 10ª posição pro Lucas Bornemann, que é irmão do Cristiano. 11ª posição para o Bruno Testa, em 12º César Bonilha, em 13º Kleber Electric, em 14º Luiz Cordeiro, o 15º é o Caíto Carvalho, o 16º é o Daniel Nino, o 17º é o Beto Cavaleiro, o 18º vencedor na categoria Super, Queca Teixeira, a 19ª posição é do Cássio Cortes e o 20º colocado é o Rômulo Molinari. São esses os 20 primeiros, tem mais. 21º foi o Alexandre Canassa, 22º Marcos Índio, 23º Rafael Maeda, 24º Fabinho Albuquerque, o 25º Antônio Junqueira, em 26º Edson dos Reis, depois o Leonardo Reis, o Marcelo Zebra, a Taline Chikoski e o Marcelo Giarreta, o Juba, completando as 30 primeiras posições, o Valdir Belisário, o Edgar Cola Marino, o Thiago Sansana e o Marcos Silva Ramos foram os pilotos que abandonaram a disputa. E acabou de chegar para nós, Pimenta, a informação de que o Edgar Cola Marino vai perder 10 posições no grid de largada da próxima etapa, conforme artigo 15.6, item 2 do CDA. Não nos veio qual foi o motivo da punição aplicada ao Cola Marino, mas o outro Edgar, o Edgar Favarin, é quem vai fazendo a festa pela vitória na abertura da etapa de Londrina. Vale lembrar que ele já venceu em Londrina ano passado, né? Verdade, o Edgar tem a mão aqui, mas o Cola Marino, eu tenho quase certeza que foi por conta daquela freada que ele deu mal. Tentou passar na freada da chicane, da curva 1, e foi mal sucedido, acabou pegando a lateral do Belisário e tirando ele da prova. Eu acho que foi por conta disso. Muito provável, ainda lá nas primeiras voltas de corrida. E o Alberto Catucci, segundo colocado, leva 2 troféus para casa. Leva o troféu da segunda posição e leva também o troféu Brazo, porque foi dele a volta mais rápida da corrida em 1 minuto, 32 segundos e 7 décimos. Tempo de Alberto Catucci. Vamos para os destaques? Quais são os seus destaques, meu caro Tem Pimenta? um na categoria Pro e alguns na categoria Super. Posso mudar um pouquinho o destaque de hoje? O destaque é seu. Categoria Pro. Eu vou dar, o meu destaque vai para o Chris Bornemann, que chegou em quinto, mas fez uma corrida muito boa, fez uma largada excelente, foi para terceiro e lá ficou. Pimenta, a gente já volta com a sua lista de destaques, porque já temos a premiação em andamento. Eu vi saindo ali do pódio, se o meu golpe de vista não me traiu, foi o Queca Teixeira. Nós temos o pódio da categoria Super, que vai ser feito um procedimento todo diferente por conta do novo normal. E assim, todos os integrantes do evento, pilotos, integrantes das equipes, a equipe única da H Racing, os fornecedores, enfim, todo mundo que tem de estar no autódromo para que o evento aconteça, cumprindo normas rígidas de segurança, um protocolo muitíssimo bem detalhado, para que possamos combater os efeitos da pandemia do momento. Parece que vai demorar um pouquinho ainda, Pimenta. Talvez caiba mais um destaque seu até lá. Na categoria, então... Já voltamos com os destaques do Pimenta. Aí você tem o Rafa Maeda, quinto colocado na categoria Super. Não temos a entrega de troféus. O piloto vai lá, ele apanha o troféu dele. Rafa Maeda, quinto colocado. O antigo parceiro dele vai para o pódio também. Não foi por desfazer a dupla que eles perderam rendimento, pelo contrário. Veio um na referência do outro e tá aí toda a irreverência do Marcos Índio, que é o quarto colocado da categoria Super. Pode chamar de Marcos Tolentino, que ele atende também. Marcos Índio, quarto colocado.
Quer ver só? Toda a vibração também do terceiro colocado. Vai ganhar o pódio agora Alexandre Canassa, terceiro colocado da categoria Super. O segundo lugar foi do piloto de Curitiba. Também fez um belíssimo trabalho na etapa de Londrina, o Rômulo Molinari. Molinari que tem como coach, como consultor, o Alexandre Frankenberger de Santa Catarina. Tá aí o Molinari comemorando a segunda posição. E o troféu da vitória, mais uma dele. Esse vai para São Paulo. É mais uma fera que veio do kart, já passou por outras competições de automobilismo, já passou, por exemplo, pela Sprint Race. Caiu até o face shield dele ali no pódio, ele coloca de novo e vai comemorando mais uma vitória. Van Clert Souza Teixeira, Queca Teixeira, comemora mais uma dele na categoria Super. Esse Queca fez uma excelente corrida, mas o meu para Super, o meu destaque vai para o Índio e para o Maeda, que eram parceiros da equipe, dividiam o mesmo carro até Goiânia e agora se separaram. Porém, eles estão grudados na classificação final e fizeram um excelente trabalho. Os meus destaques vão para esse, o meu destaque vão para esses dois aqui. E voltando a falar do Chris Bornerman na categoria Pro. Parabéns a todos, mas os meus destaques são esses. Tivemos 14 voltas de corrida. O nosso Bruno Vicária confirmando aqui a informação que ele coletou da direção de prova de que a punição ao Cola Marino, confirmando o que disse o Pimenta, quem conhece, conhece, né? Foi por conta daquela tentativa de frenagem que acabou tirando da pista o Valdir Belisário. Vamos com o pódio da categoria Pro, o segundo consecutivo dele. Vibra muito e comemora Cristiano Bornemann, o destaque do Pedro Pimenta na categoria Pro. Chris Bornemann é o quinto colocado no grid, vai ser o segundo. É o quinto colocado no pódio, vai ser o segundo no grid de amanhã. Aí você tem Thiago Riberi, o filho da Dona Dulce, levando mais um troféu para casa, o troféu de quarto lugar na etapa de Londrina. Amanhã o carro número 11 vai ser pilotado pelo Luciano Viscardi. A terceira posição é do atual campeão. Não participou da primeira etapa, vem buscando sua recuperação. Mais um terceiro lugar para a galeria do Rafael Abate. Piloto paulista Rafael Abate, terceiro colocado. Mais uma fera do kart que vem brilhando nas pistas da Copa HB20. Fez pole position, volta ao pódio como segundo colocado, Alberto Catucci. Aí o Alberto Catucci. E a vitória, quinta na categoria, segunda na temporada. Vai dar um salto interessante no campeonato. É do piloto da cidade de Cascavel, Edgar Favarin. Tá aí o Favarin comemorando bastante, como sempre, a conquista de mais uma vitória. Mais uma para o automobilismo de Cascavel também, como não, né? Edgar Favarin, a quem o Pimenta se referiu durante a nossa transmissão como Águia. E também não é por menos, sabe tudo e mais um pouco. O Alberto Catucci, além do troféu pelo segundo lugar na corrida, leva o troféu Brazo por ter sido o autor da volta mais rápida da corrida. O Catucci, que lá no comecinho da prova cobriu o traçado de 3.055 metros em 1 minuto, 32 segundos, 763 milésimos. A média horária dele foi de 118,5 km por hora, uma média horária considerável, já que temos em Londrina várias curvas de contorno sob baixa velocidade. Você revendo algumas das principais imagens da corrida, a batida forte ali entre o Thiago Sansana e o Marco Silva Ramos. Ali o carro número 17 do César Bonilha, piloto de Londrina, que fez a estreia dele na Copa HB20, na Copa Shell HB20. Nesse momento aí, César Bonilha e o garoto Diego Ramos vieram trocando tinta, literalmente, na curva de entrada da reta. Com isso, eles acabaram recebendo uma advertência. Nós vamos curtindo aí esses momentos que marcaram a primeira prova. Deixo meu agradecimento ao Pedro Pimenta, meu agradecimento a cada um dos amigos que nos acompanharam nessa transmissão. E claro, a gente já deixa mais um encontro marcado para este domingo, a partir das 10h15 da manhã, quando estaremos de volta aqui no canal do YouTube do Acelerados, trazendo para você, antes disso, perto das 10 da manhã já estaremos no ar aqui no Acelerados, revivendo a corrida do sábado e também preparando a transmissão ao vivo da corrida do domingo, que vai complementar a quarta das 8 etapas da Copa Shell HB20. A gente se vê neste domingo, a partir das 10 da manhã, com as emoções da categoria que tem sido grande sucesso do automobilismo brasileiro. Copa Shell HB20.